Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre metas e organização. Eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal de Liderança de Excelência. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro temos que saber o que é meta. Meta é um objetivo, aquilo que se pretende alcançar, ou seja, um alvo. O que a Bíblia fala sobre alvo? Lá em Filipenses capítulo 3, versículo de 13 ao 14, diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo tem aqui um alvo primário. O alvo primário de todo cristão é o reino de Deus. Então, nós temos dois tipos de alvo, o alvo primário e o alvo secundário. Olha o que a Bíblia diz sobre o alvo secundário. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 33, diz assim, Mas quem é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. Ou seja, nós podemos sim nos preocupar com as coisas deste mundo, porém, ela deve estar em segundo lugar. Em primeiro lugar, as coisas de Deus, o reino de Deus. Em segundo lugar, que nós devemos se preocupar com as coisas deste mundo. Por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, se casar, ter metas para o futuro. Então, não é errado nós termos meta. É errado a gente colocar nossas metas naturais, seculares, em primeiro lugar. E, por exemplo, parar de ir para a igreja, parar de fazer a obra na igreja. Você está deixando de lado as coisas do Senhor para fazer as suas coisas que são passageiras. Então, olha só, as metas primárias são as coisas do reino de Deus que não podem ficar para depois, porque são coisas eternas. Se eu morrer hoje, a minha casa vai ficar, tudo vai ficar. Mas se eu morrer com Cristo, tudo que eu fiz vai até ficar, mas eu irei para a glória eterna, morar com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, nós temos também a meta secundária, que são as coisas terrenas, que nós devemos nos preocupar sim, mas não deixá-las tomar conta do reino de Deus. Foi por isso que Jesus falou que é para a gente buscar primeiro as coisas do alto e as coisas de baixo nos serão acrescentadas. E a palavra organização, que significa colocar em ordem, arrumar, estruturar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós temos que entender que nós temos que saber diferenciar, separar, organizar e priorizar. O que é isso? Por exemplo, eu tenho várias atividades. Nós temos várias áreas da nossa vida que temos que organizar e primeiro nós organizamos, depois nós vamos colocando em ordem de prioridades. Por exemplo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar para minha faculdade, eu tenho que ter um momento de lazer, assistir um filme, uma série, mas eu tenho que classificar as ordens. Por exemplo, a minha faculdade, ela está na reta final, então eu tenho que priorizar a minha faculdade. Então, as outras coisas que eu posso deixar para um outro dia não tem problema. Então, nessa ordem, eu vou criando a minha organização. Então, é necessário que todos nós, se você quer ser um líder de excelência, tenha a sua vida diária organizada. E a nossa vida está dividida em 6 partes. Eu separei aqui em 6 partes. A primeira, a vida espiritual. Então, nós temos que organizar a nossa vida espiritual de que maneira? Por exemplo, você tem que ter um momento de oração, um momento que você lê sua Bíblia. Eu, por exemplo, eu uso uma divisão de 4 vezes por dia eu oro. De manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e antes de dormir. E eu procuro ler 5 capítulos da Bíblia por dia em ordem cronológica. A segunda coisa, nós temos que nos preocupar e cuidar e organizar é a nossa saúde. Você tem que fazer um treino, um esporte, você tem que fazer algo que venha trazer vigor para o seu corpo, fazer uma corrida. Então, você tem que procurar algo que lhe agrada, que lhe dá prazer e que vai ajudar na sua saúde. A terceira coisa, a área financeira.
Então essa aqui é uma coisa muito básica que muitas pessoas erram. Por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, R$500 é de contas fixas, mas ela sobra 500, certo? O que ela faz? Ela faz compras de R$600. Então é por isso que nós temos que ter sempre essa organização para a gente estar vendo o dia da finança, o dia que nós vamos nos preocupar somente com as coisas da igreja, por exemplo, o dia que nós vamos nos preocupar em fazer um esporte todo dia, por exemplo, 1 hora por dia correr ou malhar. Então nós temos que estar separando e organizando a nossa vida para que a gente venha ter qualidade de vida. 4. Ministerial. Você tem que procurar algo na igreja para você exercer uma função. Por quê? Porque a igreja não é um show, não é um lugar, um teatro onde você vai assistir. Você não é um telespectador, você faz parte do corpo de Cristo. Então você deve saber qual área que você vai trabalhar ali para estar ajudando a obra do Senhor. Temos várias áreas, por exemplo, você pode ficar no estacionamento. Se você gosta de pregar, você vai estudar sobre isso, vai fazer um curso de teologia, vai fazer alguns cursos na sua própria igreja, então você vai conseguir futuramente estar preparado para ensinar. Outra coisa, número 5, relacionamentos. Aqui não está falando só da área de casamento ou de namoro, mas também de relacionamento social. É necessário que você venha entender o que você está errando. Por exemplo, no meu casamento, vamos supor que eu estou com muita preguiça, não estou querendo ajudar minha esposa, então isso é um ponto negativo que está prejudicando o meu casamento. Então eu já tenho que pontuar e tenho que procurar melhorar esse mal para que não haja atritos na minha casa. Com relação ao social ou o namoro, né? Vamos lá para o namoro. Talvez você seja uma pessoa muito ciumenta. Então todo relacionamento que você tem, você fica pegando muito no pé do seu parceiro e ele ou ela acaba não aguentando e se separando. Então você diz que todos os seus namorados ou namoradas não são bons o suficiente. Às vezes o problema está em nós. Então, se você pontuar, identificar os seus pontos negativos, você vai conseguir melhorar e transformar em qualidade. Então você vai ter relacionamentos mais saudáveis. Outra coisa, um relacionamento social. Então você tem que procurar entender que numa sociedade não é somente o seu ponto de vista que é levado em consideração. Então nós temos que entender que nós temos outras pessoas que têm outras religiões, tem outras pessoas que têm outros maus costumes que para você é péssimo, mas nós temos que saber lidar com tudo isso sem invadir o espaço do outro. Então tudo isso nós temos que estar aprendendo para que a gente venha organizar a nossa vida e ter metas diárias que venha trazer qualidade de vida. E o número 6, profissional e acadêmico, faculdade e o teu desempenho no teu trabalho. Você deve também procurar uma faculdade em que agrada a você, que lhe dá prazer, para que você venha ter um trabalho com bastante eficiência. E não somente por causa do dinheiro, mas por causa do prazer de estar ali fazendo aquela atividade. E em relação ao trabalho, você tem que também estar procurando o que você está errando, que você precisa melhorar no seu trabalho para que você possa crescer, ser promovido e avançar. E eu tenho um aplicativo aqui chamado Multinotes. Esse aplicativo é muito bom para você criar metas diárias. Nós temos aqui uns 7 blocos. Nessa seta vermelha você vai conseguir, clica nela. Então vai aparecer um papel em branco, então você vai escrever a sua meta diária ali, a sua atividade que você tem que fazer nesse dia. Então você pode deixar todas prontas e todo dia que você acordar, você clica lá nesse aplicativo Multinotes que tem lá no Play Store e você vai ver quais são as suas metas diárias. Então isso vai te ajudar muito a bater suas metas e você lá na frente ter um resultado eficaz. Porque não adianta a gente criar uma meta inalcançável. Se você criar uma meta alcançável a longo prazo, mas se você for disciplinado todos os dias e bater sua meta diária, lá na frente você vai estar uma pessoa mais evoluída e madura. Amém? Que Deus abençoe. Amém.